Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura e design de interiores, e hoje conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido nas plataformas YouTube, Rumble, Spotify, na nossa conta no Telegram e no nosso site pauloguidali.com.br. Se você é fornecedor, lojista, fabricante de segmento de casa, você pode anunciar aqui onde a sua marca e seus produtos ganham relevância. E se você for um anunciante estiver aqui em Curitiba, você pode anunciar no nosso programa e acompanhar as nossas gravações aqui no Solar do Rosário e interagir com os nossos convidados. E por falar em convidado, eu estou hoje aqui com o arquiteto e urbanista Mário Pavanelli, é isso? Isso. Mas você também é mestre em Planejamento urbano. Isso. Mário, você me falou uma coisa que me chamou a atenção. Você me disse que o teu pai é agrônomo e a tua mãe é bióloga, é isso? Isso. Então, o teu caminho é a arquitetura. E daí você deu um passo adiante. Daí não tinha como não trabalhar com paisagem, né? Porque nessa vivência de cidade do interior, ir aos sítios no final de semana... Cidade do interior é Campo Mourão, Campo né? Mourão. E sempre morando, né? Terrenos grandes, meu pai tem muito esse lado da produção do alimento, né? Da horta. Então, desde pequeno, eles ensinaram muito a mim e minha irmã a importância disso, né? Do cuidado com a natureza. E meu pai, embora agrônomo, ele tem muito essa visão da sustentabilidade, da importância para o próprio agronegócio, que é, no caso dele, a área de trabalho dele, da importância do meio ambiente preservado, né, do cuidado. E isso, durante a minha graduação, se tornou muito latente, porque num curso de arquitetura a gente acaba entrando muitas vezes com aquela visão do arquiteto que constrói casa, edifício, né? Poucos entram com a cabeça do urbanismo, do planejamento urbano, e menos ainda com a cabeça da arquitetura da paisagem, arquitetura paisagística. Então eu fui me descobrindo ao longo do curso, tendo acesso aos problemas urbanos, aos problemas ambientais, que essa área precisa de muita gente arregaçando as mangas mesmo, tentando transformar... capacitada. É isso, então, que te leva à tua formação de planejamento urbano. De planejamento urbano, porque o planejamento urbano ele é uma área muito vasta. Então, na minha sala tínhamos advogados, engenheiros, historiadores, vários arquitetos também, e cada um entende esse componente do urbano, né, que é além dos limites da cidade, de uma forma por uma porta. Então, cada um vai trabalhar dentro do urbano com as suas áreas de especialização. No meu caso, eu entrei muito com essa visão da cidade mais sustentável, do cuidado com os rios, com a vegetação, com o solo. E utilizando a tua formação, que é arquitetura e urbanismo. Tá? Sim. Você me falou uma coisa assim que é muito interessante, que eu gostaria que a gente estendesse um pouco. Você disse assim para mim, uma frase que eu achei fantástica, eu vou guardar. Você disse assim para mim, a paisagem não é aquilo que você olha, é onde você está. É isso? Sim, na verdade esse é um conceito que ele é muito amplo e até eu brinco assim, que é polêmico, porque depende muito de cada autor, de cada tempo, são aqueles conceitos que estão sempre em construção. E quando a gente fala em paisagem, muitas vezes a gente pensa em quadro, né? A gente pensa assim, naquilo que eu vi, na obra de arte, naquele cenário das montanhas, uma casinha e uma ponte. Né? O olhar é o fator principal, digamos. Isso. Né? Só que a gente diz que é isso, mas não só isso. Então, a paisagem onde a gente está. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Se você joga um papel de bala no chão, você alterou a paisagem. E essa paisagem, a geografia trabalha muito bem esse conceito, que a paisagem ela é constantemente transformada e ela é uma herança. Então, o que eu faço hoje, amanhã, depois, às vezes a gente não vai estar aqui, né? Essa é a nossa única certeza. Mas essa paisagem permanece aos próximos. Então, se eu criei uma rua, eu mudei uma paisagem. Se eu, por exemplo, tive algum problema ambiental, um deslizamento de terra, aquela paisagem foi modificada. Então, a todo momento, essa paisagem é constantemente modificada. E o arquiteto que trabalha com a paisagem, justamente ele tem essa noção de que a paisagem é contínua, é duradoura, é constantemente transformada e tenta pensar em soluções para que esse processo todo seja pensado nas futuras gerações, em quem está aqui hoje,
como unir esse componente do meio ambiente, mas também é um componente da cidade, da economia, juntar tudo isso, né? Você acha, então, que o paisagismo, ou o arquiteto da paisagem, ele tanto pode trabalhar um pequeno jardim, como pode trabalhar uma reserva toda? É isso? Sim, exatamente, porque a gente sempre pensa em jardim, né? Quando a gente fala em arquitetura da paisagem, imediatamente pensa nisso, né? Só que a gente vai muito além, porque a vegetação ela é um dos componentes que a gente pensa. Mas a gente pensa em iluminação, a gente pensa em mobiliário, pensa no acesso de veículos, de pedestre, nas áreas de estar, né? Então, todos esses componentes de infraestrutura, muitas vezes urbana, ou muitas vezes da edificação, né? Como que a gente vai unindo tudo isso? Então, o exemplo que você deu, né, Paulo? Um pequeno jardim de uma casa ou de um comércio. Muitas vezes a solução ali é muito mais vegetação, é muito mais ali um cuidado nesse sentido. Só que às vezes a gente precisa pensar em drenagem, às vezes a gente precisa pensar em como essa arquitetura paisagística vai se relacionar com a arquitetura daquela edificação para não destoar, para ter um respeito, com a cidade também. E isso vai até uma escala de um parque metropolitano, projetos de rua, parque, praça, projetos até na área do planejamento. Então, o que seria o planejamento, né? Pensar no plano diretor, no plano de arborização urbana, desses vários instrumentos que a gente usa para planejar as cidades e onde a paisagem é fundamental, né? Eu queria só me alongar um pouquinho claro, no planejamento da cidade, tá bom? Quando você está, digamos assim, dimensionando um parque para uma cidade, uma reserva, você já tem que prever a evolução, o crescimento, o que vai chegar na cidade, tem que fazer uma pesquisa, obviamente, né? Para saber quanto que você vai de utilizar da área naquele momento e que você vai precisar depois alongar. É mais ou menos isso. Isso. Então, de forma geral, tanto no planejamento urbano, na arquitetura da paisagem, na própria arquitetura, a gente sempre tenta fazer o máximo possível do exercício de diagnóstico que a gente comenta, né? Que é uma análise. Então, entender tudo que está interferindo ali. No caso de um parque, então como que é o relevo? Tem um rio passando, um curso d'água? Como que é a vegetação? Como que é a população? É um local que é um vetor de crescimento da cidade? É uma área que tem problema de alagamento? Então, a gente começa a analisar uma série de componentes físicos, econômicos, sociais. Então, essas várias camadas, esses vários layers, a gente analisa tudo isso. A participação da população é fundamental nesse processo, compreender as demandas, os interesses, e daí a gente parte para a parte mais de propor, e depois de ter uma proposta, trabalhar aquela proposta com os vários profissionais que estão envolvidos, acompanhar toda a execução. Então, o arquiteto, ele é o profissional que gerencia, que organiza as equipes, que está ali do lado, né, acompanhando cada etapa desse processo. E no caso da arquitetura da paisagem, uma coisa que é muito interessante, Paulo, é que a gente tem que pensar muito no depois. Porque várias, assim, acho que quase que 100% dos clientes é a questão que eu bato muito na tecla. Então, beleza, agora a gente tem o nosso parque pronto, ou nossa praça, ou o nosso jardim comercial, residencial. Mas como vão ser os cuidados? Rega, adubação, cuidado com as plantas, se tem um piso, qual é o cuidado com esse piso, né? Então a gente vai cuidando tudo isso. Eu não te interrompi para a gente não quebrar essa vibração aí mais poética, mas a minha pergunta seria exatamente essa. Quando que uma praça pode se deteriorar e por quê? Falta de cuidado, obviamente. Isso, porque sempre vai ter um processo de deteriorização. Vai da gente determinar se isso é rápido, se isso é longo. Então, primeiro, qual o material que eu utilizei? Eu pensei no custo, ponto, ou no custo-benefício, em ter algo a longo prazo. Outra coisa, quantas pessoas estão usando esse espaço? Quanto de verba ali, se for algo público, no caso da praça, por exemplo, que você deu, quanto que as prefeituras ou o governo estadual, federal para manutenção? Pensando nessa manutenção. Porque a manutenção é fundamental. Não é só a implantação. A implantação, vamos pôr assim, Paulo, é 50% do processo. Porque se você tem algo pronto, beleza, mas não é escultórico. Se tem uma pintura, aquela pintura vai descascar, vai desbotar. Se tem um pavimento, pode ser que quebre.
pode ser que uma raiz de árvore, isso acontece muito aqui em Curitiba, Ok. solta um petit pavé, solta um paver. Isso, Então, isso é como que a comum, gente vai cuidar? bem comum de ver. É comum. Uhum. E a gente tem que pensar muito na importância do projeto, porque se eu estou pensando numa árvore que vai estar ali, eu já consigo prever se é uma árvore que tende a ter raízes que justamente são mais aéreas e vão dar um problema no calçamento. Então, tudo isso tem que ser especificado, cuidado. E o que acontece muito também é ataques de cupim, uma Poxa, muda Mário, que eu não achei que cresce. fosse tão fácil fazer uma praça. Pior que é super difícil. Imagina. E uma das coisas que mais frustra os profissionais que trabalham com isso é que a gente pensa ali com a população, faz esse exercício de diagnóstico, de proposta, tudo bonitinho. Sei. Na hora que vai propor, muitas vezes o poder público incide ali de uma forma um pouco mais incisiva do que eles querem, por interesse muitas vezes políticos. E depois pior que é que verdade. corta a faixa, agora vamos embora e deixa acontecer, deixa a árvore crescer, deixa... Não é por aí, né? Então pode ser que dê um problema ali com um sistema de iluminação ou de fios, é uma lâmpada que queima, é uma bomba de uma fonte que vai estragar, né? Uma água que vai ter um lodo. Então tudo isso tem que ser muito bem cuidado. Isso que é legal, por exemplo, no caso de Curitiba, a gente tem um departamento de parques e praças dentro da Secretaria de Meio Ambiente que está cuidando disso. Exatamente. Então, as prefeituras, elas precisam ter um conjunto de técnicos, de pessoas que estão pensando nos cuidados daquilo. Porque é para a população, né, Paulo? Então, amanhã ou depois a gente tem um equipamento ali que é quebrado pelo uso ou pelo vandalismo. Então, a gente precisa estar de olho em tudo isso, né? Mário, além do teu envolvimento, né, com a arquitetura da paisagem, você também faz projetos, você também faz interiores, e você, eu acho, né, e vou te fazer essa pergunta, que durante a pandemia as pessoas algumas deixaram os seus espaços comerciais, os seus escritórios, ficaram mais em casa, mas me parece que a população, de uma forma geral, começou a ver o jardim, as praças com mais interesse. Isso aconteceu de fato? Aconteceu, Paulo. O que aconteceu muito quando a gente passou a estar obrigados a estar em casa, aquela ideia dos apartamentos de 20, 30, 40, 50 metros quadrados, que muitas vezes é o local para você dormir e ir para o trabalho. É um estúdio, tão comum hoje em dia, né? Aí começa a entrar em xeque. Então, eu tenho um estúdio desse, mas tem uma área verde nesse condomínio? Não tem? Porque a gente, por natureza, nossa espécie, ela se conecta com a natureza, né? Dela que a gente tirou, né? E tira todos os nossos proventos aí. Então, a partir do momento que a gente fica nas paredes brancas ali do apartamento, de uma casa, a gente acaba a saúde fica mais debilitada, porque entra um componente visual, a gente enxergar o outro, enxergar a natureza, aquele toque, o pôr o pé no chão. Não tem vezes que a gente está ali, encosta, dá um choque, né? Que a gente às vezes precisa pôr o pé no chão, o pé na terra, né? E então começou a ter muito essa demanda da população por áreas abertas, né? Os espaços livres, que a gente chama, que são espaços que não têm construção, a grosso modo. Então a população quer ir por esses espaços livres. Você, só te interrompendo um pouquinho, eu percebo que o design biofílico, que é tua biofílico, que está muito presente, vai agora para dentro das grandes corporações, né? Sim. Você entende? Então, o espaço deixou de ser digamos assim, algo decorativo, festivo, e passa a ser algo fundamental. E as empresas estão entendendo muito isso porque é um ambiente de trabalho. Então, a gente pensa muito em como qualificar o ambiente de trabalho para que haja maior produtividade, mas mais do que isso, para que as pessoas que ali trabalham se sintam felizes trabalhando naquele espaço. Então, tem uma questão de conforto também, né? Tem tudo isso envolvido. E emendando a resposta com a última questão ali, o que aconteceu muito foi, os comércios também entenderam isso, o comércio de rua, né? Porque tem tudo a ver com a fachada do empreendimento, com um sentido mais estético, mas também usar, por exemplo, eu tenho um bar, mas eu não posso ter um jardim ali onde a população, as pessoas vão fumar, vão beber, vão conversar, às vezes até em baladas a gente vê muito isso, né? A pessoa quer sair daquele tuxe-tuxe
para ir ali do lado de fora conversar. Né? Muito comum hoje. Muito comum. Aliás, necessário. Né? Necessário. E cada vez mais isso está acontecendo. Então, a pandemia ela deu uma demanda gigante de projetos nessa área. Tanto que o nosso escritório começou muito a atender projetos comerciais, projetos até institucionais, porque foi voltando pós-pandemia. Agora, né, fechamos. Agora precisamos voltar. Qual que vai ser o diferencial que eu vou dar para o meu cliente? Ou o meu empreendimento lá, agora deixei a manutenção de lado, preciso retomar. Né? Então, vem muito isso envolvido também, Paulo. Sim. Olha, eu quando escolho um apartamento para morar, tem que ter uma praça perto. Eu, quando vou fazer um evento para esse segmento nosso, eu quero saber se tem um jardim, alguma coisa. Isso tudo hoje faz parte, da nossa decisão, inclusive. Ultrapassando um pouquinho as fronteiras, você me disse que os Estados Unidos estão sempre na vanguarda da implantação, da preservação, mas você me fez agora uma outra colocação que eu desconhecia, que hoje a líder com esses cuidados ou com esse olhar é a China. Isso, os Estados Unidos e a Europa já discutem isso há muito tempo. Isso já é uma questão muito bem estruturada, né? O Japão também, são países mais consolidados economicamente e entendem muito bem a importância de ter um parque, uma praça. Na hora de fazer um loteamento, não fica pensando no máximo de terrenos, né? Fica dividindo em vários terreninhos, Isso, né? Exatamente. Daí você vê aqueles conjuntos habitacionais que não tem uma árvore na rua, pensa na casa. Então, esses países que são economicamente mais fortes, eles, consequentemente, querem reverter para a população, porque a população demanda qualidade de vida, um local para pedalar, um local para conversar. E a China, ela está avançando muito. Então, hoje, assim, número de projetos, em quantidade de projetos e até em qualidade de projeto, avançando imensamente. Então, tem grandes escritórios de arquitetura da paisagem chineses. Quem é da área aí da pesquisa científica, muitos artigos sendo publicados, muitas revistas científicas chinesas, porque eles estão saindo daquela condição muito do país só da produção, Muita indústria, né? da indústria ali, e se tornando aquele país também da qualidade de vida. Então, tem grandes áreas industriais, áreas assim que estão degradadas ou em processo de degradação, ou às vezes porque a indústria saiu, ou porque mudou algum componente, e estão utilizando essas áreas para reverter para a população. Então, isso a gente vê na Europa, a gente vê nos Estados Unidos, poucos casos na América Latina, mas a China entendeu que esse é um caminho viável. Até porque, além de todas essas vantagens de trazer toda essa qualidade, você também tem, como é um país altamente que se relaciona com o mundo todo, Sim. Isso também vem a favor dele, né? Ele está dizendo assim, olha como eu cuido da minha... E assim, sendo bem sincero, Paulo, se tornou muito marketing também a questão ambiental. Porque a crise climática, ela é fato. Né? Então, a pessoa pode tapar os ouvidos e falar, eu não quero ouvir falar desse papo chato. Mas é um fato. Né? Então, até a minha pesquisa do mestrado ela foi muito nesse sentido, de, ok, estamos num cenário de crise, uma crise climática. Né? As mudanças estão acontecendo em todo o mundo. O que a gente pode fazer? Porque as cidades são os maiores agentes poluidores. Porque aqui está a indústria, aqui está a população. Então, a própria construção civil. A construção civil, né, os dejetos, um vilão, né? O esgoto. Então, se a gente não cuidar das cidades, como que isso se reflete? Então, os países não estão... Então, tem essa questão do marketing, claro, né, internacional, mas tem a questão muito pragmática. Se eu tenho uma cidade que não tem arborização, por exemplo, é uma cidade que vai ser mais quente, quando tiver um vento, vai ter um vento mais intenso, vai ter mais ruído, vai ter mais poluição difusa no ar, seja poeira, seja contaminantes. E o que vai também alterar o comportamento do próprio habitante, do próprio morador. Né? Isso Porque, por exemplo, se você tem uma via de transporte ali de ciclovia, uma pessoa que está pedalando, ela não quer o sol nas costas dela, torrando ela de fora a fora. Mesmo um motoqueiro ou uma pessoa num carro. Exatamente. Você pode, muitas vezes, ter uma arborização, foi o exemplo que eu dei, que também vai proteger o asfalto daquele sol direto. Porque o sol direto, Paulo, é uma coisa que pouca gente entende isso. Não só o sol, mas a chuva, onde neva também. Eles danificam muito a infraestrutura da cidade.
os pisos, as redes elétricas. Então, essa vegetação às vezes pode proteger essa cidade, além de ajudar na drenagem urbana, evitando os alagamentos. Sim, quando você pensa em design de interiores, né, quando você coloca o mobiliário, geralmente o arquiteto design, a primeira coisa que ele pensa é nas cortinas, né? Como que eu vou proteger, né? Que é fato, o sol ele machuca. Ele é muito agressivo, só que a gente pode usar ele ao nosso favor, cuidando, né? Então, tem a arquitetura da paisagem, ou muitas vezes vista como arquitetura paisagística, né? Ela vem muito com esse cuidado. Então, como eu vou trazer o meio ambiente para dentro da cidade, porque a cidade está na paisagem. Igual o que a gente estava falando no começo da nossa conversa. A cidade também está na paisagem. Então, a gente está aqui vendo a paisagem da cidade, mas estando nessa paisagem. Então, a gente tem que pensar do ponto de vista econômico, social, ambiental, da governança, como tudo isso vai criar um espaço afetivo, um espaço bacana. E nem todo o projeto de arquitetura paisagística tem vegetação. E isso é uma outra questão que às vezes a população não entende muito. Porque pensa, o arquiteto paisagista é aquele que vai chegar com uma muda de uma árvore embaixo do braço, uma pá na outra mão. É meio caricato, mas é isso mesmo, né? E é o que a gente gosta muito, né? Então, eu moro em casa, né? Eu acho que já é óbvio o porquê. Então, eu adoro o meu jardim, adoro ir ali mexer, brincar, testar. Só que não é só isso que a gente faz. Porque a gente vai pensar na vegetação, como eu estava falando também dos layers, né? Mas eu vou pensar no acesso da população, nos equipamentos urbanos, se vai ter uma edificação, como que é o acesso de veículos. Muitas vezes a gente tem que ter desenho de rua, porque você só encaixar a praça é uma coisa. Agora você pensar em como vai ter um estacionamento, vai ter que mudar uma rotatória. Então a gente vai pensando em todos os componentes juntos. Em muita coisa, né? Mas é um desafio bacana. Né? É maravilhoso. É maravilhoso porque a gente trabalha muito de forma coletiva. Nós não somos os detentores do total saber. Então a gente vai conversar com engenheiro, com agrônomo, vamos conversar com engenheiros de tráfego, com arquitetos da parte construtiva, e com urbanistas, e vamos sentar e ver, olha, o que a gente pode fazer para transformar aquela cidade ou aquela edificação, né? Perfeito. Além de você ser arquiteto, ser urbanista, ter a formação em planejamento urbano, você também é diretor de comunicação da ABAP, que é a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas. Me fala um pouquinho o que é a ABAP. Perfeito, Paulo. A ABAP, ela tem 48 anos, agora no dia 28 de maio vai completar seus 48 anos, e ela é uma associação de profissionais, arquitetos e urbanistas que se identificam ou que trabalham com a paisagem, ou que gostam desse assunto, que entendem a importância e que buscam justamente se conectar com outros profissionais que também têm essa visão, pensando em propostas, projetos e uma série de coisas que a gente pode construir juntos. Então, hoje a ABAP ela está em várias cidades, em vários estados do Brasil, melhor dizendo, né? A gente tem uma capilaridade muito grande e a gente faz vários projetos no seguinte sentido: concursos, que é o Prêmio Rosa Clia, é um concurso de TCCs na área de arquitetura da paisagem para estudantes de todo o país que tenham acabado de terminar seus TCCs. O Prêmio ABAP Roberto Buller Marx para projetos e obras construídas no campo da arquitetura da paisagem. Então, arquitetos que trabalham nessa área, que fizeram projetos ou propostas que queiram se inscrever, cursos, viagens, visitas técnicas. Tem o Encontro Nacional de Ensino de Paisagismo nas Escolas de Arquitetura e Urbanismo, que é o ENEPEA. E agora, no final de maio, a gente vai ter o CIAP, que é o Congresso Internacional de Arquitetura da Paisagem, que dentro dele tem um outro evento nosso, que é o Landscape Brasil, que é um evento que busca conectar as empresas aos profissionais, num molde muito parecido com as feiras que muitas vezes a gente vê. Então, além de tudo isso, a gente vai tendo projetos. A gente vai falar sobre esse Congresso Internacional de Arquitetura e da Paisagem, que vai acontecer agora em maio. Isso. Mas antes, vou te fazer a pergunta. No quadro Arquitetos Associados, você também tem arquitetos da área acadêmica, é isso? Isso. Hoje, inicialmente, a ABAP ela era muito focada em em arquitetos que projetam. Então, avaliava mesmo projetos, porque entendia, né, muito esse profissional que está ali na prática.
E com o tempo, o que foi acontecendo muito foi essa abertura aos profissionais da academia. Então, os professores, os pesquisadores. Então, hoje a gente tem um componente muito grande da ABAP, talvez até mais da metade, que são professores. Né? Então, eu, embora projetista, também sou professor. Você também dá aula. Também dou aula. Então, os professores são professores que estão na área de patrimônio, de ecologia, de espaços públicos, de planejamento urbano, onde a paisagem aparece como um grande componente. Então, a gente se divide, né, nesses núcleos estaduais. A partir agora do novo estatuto, a gente vai ter as centralidades regionais, então cada região vai ter uma centralidade e tem essa associação nacional. E uma coisa que é interessante, Paulo, é que a ABAP, ela é a entidade do Brasil que representa os arquitetos paisagistas no IFLA, que é a Federação Internacional de Arquitetos Paisagistas. Então, não é o Conselho de Arquitetura que acaba fazendo essa representação, mas a própria ABAP, porque a gente, embora não sejamos um conselho, né, como é o caso do CAL, a gente é uma associação que se conecta a outras associações e conselhos do mundo inteiro, mas principalmente no cenário americano, e dentro dessa federação a gente está trocando, né, conhecimento, informação. Olha, a e nossa projetos. conversa está muito esclarecedora. Você está falando coisas que eu não imaginava. E provavelmente o nosso público também não. É muito importante o que você está me dizendo. Porque essa ideia de estar numa federação, de estar numa associação, muitas vezes o arquiteto pensa, tá, mas se eu vou gastar X reais por ano, quanto que eu vou receber necessariamente de retorno? Né? Ele quer converter em negócios, né? Não, e é justificável, né? É totalmente legítimo. Eu também, às vezes, me questiono, né? Vou pagar isso, pagar aquilo, mas o que eu vou ter de retorno? E no caso de uma associação igual a essa, é participar de todo o pensamento sobre esses projetos. A ABAP ajuda financeiramente associados que queiram desenvolver projetos culturais, projetos nas academias, projetos para o público, ajuda na criação de cursos, eventos, olha, Mário, série de coisas. Eu vou entrar no congresso, mas antes eu preciso te fazer a pergunta. Como que se faz contato? Como que chega até vocês? Vocês têm, quais são os canais de comunicação para saber mais sobre a ABAP? Hoje a gente tem o nosso site, né, que é abap.org.br/abap, mas o carro-chefe sempre são as redes sociais, né? Então o Instagram @abap.arquitetоспaisagistas, a gente está em quase todas as redes sociais, e o congresso especificamente, já aproveitando, é www.ciap, com C, né? Isso, com C, 2024.com.br. E que acontece aqui em Curitiba. Acontece em Curitiba. Agora é final de maio. Final de maio. E o que nós vamos encontrar lá, Mário? Então, a gente tem a sorte aqui em Curitiba, né, de termos eu na diretoria de comunicações, mas também o presidente da associação também está em Curitiba, que é o Alessandro Fila Rosanelli, professor da Universidade Federal do Paraná. Então, como nós estamos aqui, então a maior parte da diretoria está aqui, é natural que a gente traga um congresso desse tamanho para onde a gente está próximos. Embora a gente tenha pessoas da diretoria em todas as regiões, né, do Brasil, então a gente traz para Curitiba esse congresso. Não é a primeira vez que acontece em Curitiba, já aconteceu em outra vez aqui. Então a gente está nessa 7ª edição agora, discutindo o quê, Paulo? A função social da paisagem. Então muitas vezes a gente ouve falar a função social da cidade, a função social, né, de tal coisa. E agora a gente vai discutir muito a função da paisagem. Então, o que é paisagem, como a população tem acesso a essa paisagem, qual que é a função dela para a cidade, para a população. E o que vai ser muito legal é que é um evento, Paulo, que ele acontece em 3 dias, dia 27, 28 e 29 de maio. Está com as inscrições abertas, acabou de virar ali o 2º lote, então ainda dá para aproveitar o terceiro. Tem um centro onde você vai obter essas informações? Tem. A gente tem o site do CIAP, que é o ciap2024.com.br, que tem essas informações. Pelas redes sociais da ABAP, a gente tem divulgado continuamente todas as informações. Bom, você falou que, eu vou repetir aqui, que o tema é a função social da paisagem. E você tem uma programação, você vai ter palestras, talks, convidados, você já tem isso mais ou menos? Já temos. O que é muito bacana, Paulo, como a nossa associação ela tem essa característica
de unir academia, unir profissionais da área, pesquisadores, unir várias cabeças diferentes. Não dá para criar um congresso fechado em uma única vertente. Então, ele tem uma área muito consolidada, ligado a palestras, rodas de discussões, publicações de trabalhos científicos, então, publicação de artigo, de vídeos, que é um diferencial que o SEAP traz também. Então, muitos pesquisadores ali apresentando seus trabalhos acadêmicos. E tem um componente mais ligado ao mercado. Então, empresas do setor conversando com os profissionais, expondo seus produtos e serviços, falando sobre projeto. Então, toda essa parte do networking que a gente gosta muito de conversar ali também. Então, ele é um evento muito, um mix. E não só arquitetos e urbanistas podem participar, né? A população pode participar, outros profissionais podem participar. E uma coisa que é muito legal, Paulo, é que ele não é um evento muito engessado. Na verdade, ele tem uma configuração muito interessante, que no primeiro dia a gente tem evento manhã, tarde e noite, a divulgação dos vencedores do primeiro prêmio ABAP Roberto Buller Marx para projetos e obras construídas no campo da arquitetura da paisagem, vai acontecer no primeiro dia do SEAP. Durante o SEAP a gente vai ter divulgações ali, exposição dos alunos que venceram o prêmio Rosa Clia no ano passado, então os projetos desses estudantes. Então ele vai acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Muitas atrações. Muitas atrações. Simultaneamente. No segundo e terceiro dias, os profissionais vão poder fazer visitas técnicas em várias áreas de Curitiba. Então a gente está criando uma espécie de roteiro para que a gente possa fazer esse trabalho de campo também. Um tour. Tá? E vocês vão destacar que pontos nesse tour? Então, ainda a gente está materializando, sem muitos spoilers agora, mas através das nossas redes sociais a gente já vai divulgar algumas informações. Mas a ideia é que, principalmente, esses profissionais que estão vindo do Brasil inteiro e de fora do Brasil possam conhecer Curitiba, conhecer a nossa cidade, nossa urbanização, os nossos parques e praças. Então, a gente também tem toda uma parte de lazer no evento que a gente gosta muito, né? Um coffee, confraternização dos 48 anos da ABAP. E nós vamos ter aí debates de altíssima qualidade. Sim, né? Então a gente tem professores vindo da Espanha, dos Estados Unidos, profissionais da América Latina. Então, esses profissionais, quando vêm desses diferentes continentes, eles trazem diferentes bagagens. Sem dúvida. Então, é muita entidade também presente, né? Quando a gente fala entidade, parece até uma coisa meio espiritual, mas entidades assim, da arquitetura e do urbanismo, entidades de outros campos profissionais que vêm também participar, instituições. Então, tem profissionais ligados ao Ministério Público, tem profissionais ligados às universidades. Então, vai ser um evento muito Eu diria até mix. Que não existe talvez um tema mais importante que esse, né? Ver a cidade através da paisagem. Escuta, nosso tempo já se esgotou, mas eu preciso, para a gente encerrar, preciso que você me diga, repita para mim, tá bom? Algumas informações. Claro. Como que as pessoas se inscrevem para participar desse SEAP? Através do próprio site, que é www.seap2024.com.br. Qualquer informação pode entrar em contato conosco pelo e-mail mesmo, da diretoria@abap.org.br, ou pelas redes sociais. Pelas redes sociais, a gente sempre está ali atendendo o público, também tirando dúvidas. Isso que você me falou de uma forma, digamos assim, abreviada, você tem mais completo no próprio site? Temos. Você tem todo o programa aí? Temos. Uma coisa que é muito legal, tem eixos de discussão, então a dimensão humana da paisagem, a dimensão econômica, então vamos tendo vários eixos de trabalho dessa paisagem. Então tem várias informações ali no site, inclusive algo muito novo que a gente traz, que é um manifesto poético. Então a gente traz, através dessa visão mais poética, esse tema. Então ali o participante, a pessoa pode se inscrever, mas pode ter acesso a todas essas informações. Estão todos convidados, é isso? Com certeza, todos super convidados. E até aproveitando um bordão que a gente tem, Paulo, a gente sempre fala assim, ABAP-se, né? Venha para a ABAP, venha conversar conosco, venha estar conosco. Eu estarei lá. Pode com certeza. Vai ser muito bem-vindo. Mário, muitíssimo obrigado. Conversa super interessante, super importante. Aprendi muito com você, aqueles
minutos que nós passamos juntos aqui. Claro, eu agradeço imensamente o convite, Paulo. Agradeço imensamente o convite, agradeço aí a oportunidade de poder falar com o seu público também, a gente poder conversar bastante. Se deixasse, a gente ficaria aqui, eu acho que o dia inteiro, Não né, tenha Paulo? dúvida. Por isso que você vai voltar uma hora. Ah, com certeza, pode contar comigo. Muito obrigado, Mário. Obrigado, viu? Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Renomar de Soluções em Madeira, a IG Engenharia Arquitetônica Sustentável, agradecer o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional das BEA Paraná, agradecer a nossa equipe de produção, LFT Produções. Lembre de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Compartilhe com seus amigos do clube, da academia, do jogo e nos vemos na próxima semana. Muito obrigado.